como tudo na vida, as coisas que eu fazia eu julgava normais, né? Nós temos esse péssimo hábito de julgar aquilo que você acha que não é errado normal. Sim. Então, infelizmente, o meu principal problema foi bebida. Eu não cheguei, eu falo que eu não cheguei a ser um dependente, um alcoólatra, porque algumas vezes precisei fazer tratamento médico e eu fiquei sem tomar álcool e tudo, mas o meu trabalho, né, a partir do momento que eu me tornei, mesmo antes de eu ser músico, sempre tive muito contato com bebida. Meu pai bebia muito, mas também não teve esse problema de ser um alcoólatra, de um dependente de álcool, mas bebia muito, daí tinha problema de agressão com a minha mãe, tanto verbal como física. E então Você presenciou? presenciei várias vezes, né? Eles infelizmente se separaram e tudo. Não aconteceu nada muito grave devido a isso, mas foi bem conturbado. Por você ter visto teu pai agredir a sua mãe, você tem alguma mágoa até hoje? Não, Não. eu tenho assim, eu não sei, eu acredito que seja da personalidade. Eu tenho muita facilidade de esquecer as coisas ruins. Até às vezes vai ter alguma conversa um pouco mais ruim com a esposa e tal. Eu tento lembrar alguma coisa pra jogar na cara dela, sabe? Eu não consigo lembrar. Então eu falo que é uma virtude, né? Porque nós temos que perdoar. Então, assim, não tenho mágoa nenhuma. Respeito muito meu pai. Nós conversamos bastante. Mas naquele momento eu tive muita mágoa, né? Você teve alguma reação? Quis agredir ele também? Alguma coisa Eu assim? até tentei, mas eu era muito pequeno na época. Eu tinha 12, 13 anos. Então não tinha porte pra lutar, né? Mas eu enfrentei ele. Entrei na frente várias vezes. Perto da separação, isso aconteceu daí um pouco mais forte e foi onde houve a separação mesmo, né? Acho que ele entendeu que vai começar a dar problema. Esse menino vai entrar na frente, uma hora vai dar um problema maior. Foi onde se separaram. Por esse motivo, você chegou algum dia a agredir alguma mulher? Sim. Ou você chegou a agredir? Sim, e isso foi muito triste, esse processo, porque eu me vi repetindo as coisas que meu pai fez. E aquilo que eu condenava e lutava contra. Foi onde eu tive um choque de realidade, sabe? Por muitas vezes, verbalmente, era sempre que eu bebia, eu agredia as duas esposas que eu tive, né? Verbalmente. E A Luciana também? A Luciana também. A Luciana aguentou muita coisa. Pô, que parceira, hein? Que Infelizmente, parceira. um dia eu cheguei a agredir ela fisicamente. Não de espancamento, mas eu dei um tapa e tal. Teve um problema que foi na rua, assim. Os caras vieram pra cima de mim, sabe? Foi bem triste, assim. Hoje quando eu lembro, já pedi perdão pra ela várias vezes, né? Mas às vezes eu me entristeço quando eu lembro disso. Porque ela nunca fez nada pra merecer, né? Sim. E nada que faça justifica, né? Com certeza, com certeza. Então foi bem triste. Então eu me vi bebendo muito como meu pai bebia, eu me vi agredindo a minha esposa, pessoas que eu amava, né? Por consequência da bebida. Porque até minha esposa fala, eu casei com um príncipe e fui morar com o diabo. Porque é a pessoa que você está vendo aqui. E quando eu bebia, eu me transformava. Ela fala que a minha voz mudava. Ela fala que a minha face mudava, a minha expressão mudava. Então é nítido assim, o agir que tem a bebida, a influência que tem a bebida sobre a personalidade de uma pessoa. Não que eu esteja colocando a culpa na bebida. Mas quando eu bebia, ativava essa parte ruim que há em nós, né? Que há em mim. Sim, sim. Né? Cada um desperta o seu lado ruim de uma forma. Né? E eu, quando eu bebia, despertava o meu lado ruim. Então, por muito tempo, eu fui assim. Depois de alguns anos de casamento e tal, que eu fui amadurecendo como homem e fui melhorando quanto a isso. Né? Mas sempre dava um problema. Essa melhora foi só depois da conversão? Não, até um também. pouco antes eu melhorei, né? Melhorei acerca disso. Passei a respeitar um pouco mais ela, né? Eu passei a entender algumas coisas e reconhecer algumas coisas que eu fazia que eram erradas. Então eu fui tentando melhorar, ser um marido melhor para ela, né? Mas volta e meia acontecia, né? De beber um pouco demais e
fazer atrapalhada. Eu até brinco, né? Eu brinco, mas é sério. O cara pergunta se eu bebo. Eu falo, faz 6 anos que eu não bebo. Daí ele fala, nossa, e tal. Eu falo, cara, faz 6 anos que eu não sei o que é acordar e pensar assim, qual foi a enrascada que eu me meti? O que eu fiz? Porque toda vez que eu bebi, eu abri o olho, ou ela tava acordada olhando pra minha cara esperando eu acordar pra me cobrar algo de errado, ou eu abri o olho e falei assim, será que eu aprontei alguma coisa nessa noite? Porque pode até, as pessoas falam que é conversa de bêbado, né? Mas eu sofria mesmo de amnésia. A grande parte da minha noite, né? Geralmente era à noite, elas eram deletadas da minha mente. Eu lembrava até um certo ponto, depois daquele ponto eu não lembrava mais o que tinha acontecido. E como depois, a maioria das vezes ela estava comigo, eu perguntava para ela o que eu tinha feito. Que eu realmente não lembrava, muitas coisas. Então isso acontece. Algumas pessoas usam isso como escusa. Mas muitas vezes isso realmente aconteceu. Então tem coisas que eu fiz, algumas eu soube porque alguém que estava junto me contou e outras eu nem sei o que eu fiz. Porque realmente eu chegava num ponto onde eu saía de mim mesmo. Eu antes da minha conversão usava como desculpa. Era o teu álibi. Então eu acredito que a bebida ela contribuiu muito para isso, né? Ela despertava em mim esse mal, onde eu acessava essa herança hereditária, né? E acabava reproduzindo daí aquilo que já havia dentro de mim. Né? Não, a bebida ela não é culpada de nada, ela só ajudava a acessar. Igual algumas pessoas precisam usar droga para cometer crimes, para cometer assassinatos, né? Eles usam a droga para acessar aquele gatilho que ele tem para poder executar alguma coisa. Era basicamente isso que acontecia comigo. Droga, graças a Deus, eu nunca pus nenhum tipo de droga ilícita na boca.